qual é o melhor português? O português do Brasil ou o português de Portugal? Agora é que vamos ver como Agora que vamos ver como que é isso. Olá, meus amigos! Estou aqui com meu amigo português Lúcio. E você é de Coimbra? Sim, sou de Coimbra. Muito bom. Nascido, criado e amado. Nascido, criado e amado. Você morou no Rio de Janeiro? Sim. Por quanto tempo? Mais ou menos um ano e 2 meses. Ok. Então você deve ter várias histórias interessantes sobre, assim, o português de Portugal, as diferenças e tudo mais. Sim. Então... Eu posso contar logo por exemplo, desde que cheguei ao aeroporto. Ok. Uau, ok. Começou já lá. Começou já lá, sim. Porque, primeiro fui só de bigode, né? Então, assim, Ok. vocês no Brasil, vocês conhecem os portugueses com o bigode, se chama Manuel ou tem uma padaria. Mas o que é que acontece? Eu estava só de bigode, eu apresentei o meu passaporte para a Polícia Federal e ele assim, boa tarde, e eu falei boa tarde, depois para português de Portugal. Sim. E o que acontece é que ele falou assim, desculpe, o senhor fala português? E eu fiquei meio É um passaporte de Portugal, sim, falando português. fiquei sem graça e eu repeti. Eu falei, Sim. boa tarde, como a gente fala aqui. Sim. E ele, desculpe, o senhor fala português? Olha só. Aí o que Ok. eu fiz? Eu adaptei. Então eu Sim. fiz, boa tarde. Boa tarde. E ele só falou assim, boa tarde, bem-vindo ao Brasil. Eu estava todo tranquilo. E aí, pronto, começou a minha aventura no Rio de Janeiro. Primeiro churrasco. Primeiro dia, primeiro churrasco. Logo, calor, 40 graus. Sensação térmica de 50 e blá. Rio, quase 40 60. graus. No churrasco, falei. Aí tem um cara que já estava meio tocado. Tocado aqui no Portugal é meio bebaço. Estou tocado. Estou tocado, é isso mesmo. Muito bom. Então o que acontece? O cara vira pra mim e fala assim, Lúcio, maravilhosa a tua conversa, mas eu não tô entendendo nenhuma. Pode falar português do Brasil? Olha só. Cara, a partir daí eu sabia que o meu sotaque tinha Sim. que mudar diretamente para português do Brasil. Ok. Então, foi isso que aconteceu. Interessante. Por isso, dá pra perceber que você, não sei se conscientemente ou inconscientemente, já está adaptando agora. Sim, porque no início, principalmente para vocês brasileiros, é muito difícil quando vêm para a Europa e tem o primeiro contato com o português europeu. O português europeu é um pouquinho mais fechado e é um pouquinho mais... não é tão melódico como o brasileiro. Sim. Por isso é que Ok. as vossas músicas são lindíssimas. Por isso é que Muito vocês têm vários músicos, vários artistas que são conceituados internacionalmente. Mas nos últimos 10, 15 anos, não muito mais que 10, 15 anos, temos tido muitos artistas portugueses, principalmente cantores e cantoras, que estão aí para o Brasil e que estão a cantar com os vossos músicos mais conceituados. A partir daí, acho que as nossas raízes estão cada vez mais unificadas. Sim. E pronto, isto para dizer o quê? Qual será o melhor sotaque agora? Sim, exatamente. Agora, essa é uma questão interessante porque o que eu vejo muito pelas redes é uma certa... uma pequena disputa, às vezes, assim, né? Não gosto do sotaque de Portugal, ou o sotaque do Brasil é muito melhor. Daí, ou às vezes também, logicamente, talvez seja até um pouco mais raro. Às vezes, assim, tem um português que comenta no meu canal, eu escrevi, sei lá, tô falando português e tal, daí comenta assim, não, você está falando brasileiro, por favor, não misture, que é uma outra língua. Logicamente, essa é uma reação interessante que tem em ambos os nossos países, logicamente, vai ter gente que tem um certo protecionismo, assim, Linguístico. um preconceito linguístico, exatamente, uma coisa assim, uma pequena disputa. Não vou querer tirar o direito de alguém falar assim, eu prefiro, ou às vezes até um estrangeiro falar assim, já ouvi estrangeiros falando, eu prefiro o português de Portugal, ou eu prefiro o português brasileiro. Acho o português de Portugal mais próximo, parece um russo, às vezes parece, porque Tem uma adaptação, sim. Sim. Há ali uma semelhança em alguns ditongos do russo. Sim, algum que som. parece, principalmente o sh. Sim, Muito sh. Então o russo e o português têm algumas presenças a nível de pronúncia. O que é que eu posso dizer, com a minha experiência que eu tive no Brasil também, não é? O que eu vos posso dizer é que, infelizmente, não há nem melhor nem pior. Com certeza. A língua portuguesa é única e tem as suas variações. Sim. O que torna a língua muito rica. Sim, pra mim, por exemplo, eu vejo charme, escuto charme em todos os sotaques. Quando eu venho aqui para Portugal, eu adoro ver os sotaques diferentes, especialmente até eu tento perceber as diferenças de sotaque entre Lisboa, alguém de Coimbra, alguém do norte, né, em Porto. Eu tenho que dizer que, por exemplo, e adoro também a variação dos sotaques brasileiros. Adoro o sotaque do Nordeste, os sotaques do Nordeste, né? Todos têm charme. Então, especialmente, como somos poliglotas, né? Falamos vários outros idiomas. E a mesma coisa também é interessante ver, por exemplo, que
na França a gente também vai encontrar sotaques diferentes, de Marselha, Paris vai ter uma grande diferença, sotaque de Quebec, que geralmente eu gosto de brincar com o sotaque de Quebec, especialmente em Paris, é completamente diferente. No inglês também a gente vai ter variações dramáticas, mas eu acho que o mais importante, e o que eu queria estabelecer com o Lúcio nesse vídeo, eu gostaria primeiro assim também de falar pro pessoal que está assistindo esse vídeo, muitos de vocês, logicamente, quem conhece o meu canal, ou também o seu Instagram, ou o seu trabalho, muita gente aberta a idiomas, muita gente inteligente, mas eu quero também mandar uma mensagem para todo mundo que, assim, até pro pessoal que tem gosta desse antagonismo, né? Brasil contra Portugal. Meu, esquece. A gente tem que, assim, além de, logicamente, se respeitar, que é algo mais que necessário, é muito legal apreciar e criar uma curiosidade até para tentar ver as diferenças, celebrar as diferenças e curtir, porque eu, assim, na minha opinião, muitas vezes vejo donzelas portuguesas falando português de Portugal com belo sotaque, muito charmoso. Sim. Portanto, eu acho mesmo, né? Quando estive no Rio de Janeiro também. Sim. A pronúncia, principalmente a Carioca. O carioquês, né? Como vocês falam. Por exemplo, esperto. Entre o carioquês e o paulista, desculpem os paulistas, mas o carioquês é muito mais melódico que o paulista. Também é um sotaque muito bonito, assim como em Portugal. Sim. Se vocês forem, por exemplo, eu sou de Coimbra, o sotaque de Coimbra acaba por ser um pouco mais perceptível, por exemplo, comparando com o sotaque do Porto. O sotaque do Porto, se eu pudesse comparar com o sotaque do Brasil, eu diria que seria do Maranhão ou do norte do Brasil, porque é um sotaque mais forte, mais grave. Não é tão rápido ou tão limpo, clean, como o paulista ou até mesmo o Rio de Janeiro. Por exemplo, no Rio de Janeiro tem vários sotaques dentro do próprio sotaque carioquês, que é surreal. Da Zona Norte, Zona Sul, os primeiros contactos que nós tivemos, porque não sei se vocês sabem, mas um pouco de história, nós tivemos, a nossa ditadura terminou em 74. Até então nós não falávamos mais nenhum idioma senão o idioma de Portugal. E aprendemos o inglês a partir dos anos 80 e agora somos um país que, com inglês como segunda língua, nós estamos no top 10. Sim, é impressionante. E isso é uma coisa muito interessante que eu vejo também, porque, no geral, o português, em média, fala inglês muito melhor que os italianos, que os espanhóis, que os franceses. Acima de Portugal só estão os Holanda, países nórdicos e os Países Baixos, Holanda, Bélgica. Nós só tivemos os primeiros contactos com a cultura brasileira a partir dos anos 80, porque começaram a vir as primeiras novelas da Globo para Portugal e vocês, em contrapartida, não tinham qualquer contacto com o português de Portugal. Por isso é que há aquele mito que fala que mas os portugueses entendem melhor os brasileiros que os brasileiros entendem os portugueses. É um mito. Porquê que é mais fácil? Porque nós estamos acostumados. Sim. Nós vimos muitas novelas, as músicas que vocês têm, tudo veio para Portugal muito mais cedo. Só agora é que algumas criações que nós fizemos é que estão aí para o Brasil. E também a Globo, nós temos atores e atrizes que estão na Globo. Para nós acaba por ser mais acessível e mais fácil de entender o vosso sotaque, porque há mais contacto. O nosso passado, temos muito mais contacto com a vossa cultura do que vocês tiveram até então. Há uns anos atrás, não sei precisar quando, mas penso que há 2, 3 anos, havia muitos pais de crianças portuguesas que estavam contra o facto de as crianças só querem consumir conteúdo de internet. Talvez até desenvolvendo um sotaque mais brasileiro, né? Por ter tanta exposição. Só que assim, então, o que é que acontecia? Porque havia professores de língua portuguesa que, ao fazerem a correção dos textos, começavam a identificar algumas expressões brasileiras que vocês falam. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo muito claro. Vocês falam no gerúndio, nós não falamos. Sim. Por exemplo, verdade. Estou a achar. Exatamente. Nós falamos o verbo estar com a preposição a e o verbo no infinitivo. Mas vocês falam chegando, ficando, bebendo, correndo, e nós falamos estou a achar, estou a andar, estou a perceber, estou a beber, estou a comer, e por aí vai. Isto é uma grande diferença. Sim. E havia muitas pessoas que... Nós também usamos o gerúndio, mas isso pode ser para outro vídeo. O que acontece é que essas pequenas diferenças fazem com que haja esse aperfeiçoamento linguístico, porque até no Brasil, quando estive lá, eu fiquei às vezes um pouco desiludido com algumas coisas que eu encontrei
lá na minha experiência que eu tive lá no Brasil. E uma delas foi o facto de, como vocês sabem, infelizmente a educação no Brasil já foi muito melhor. A educação no Brasil foi elite nos anos 80 e depois caiu em decadência. Hoje em dia não podemos dizer que a educação pública, que é um direito do cidadão, é uma educação de excelência, uma educação que se recomenda, infelizmente. A privada é outra história, mas estamos a falar de ensino público. Ensino público em Portugal é muito bom. Não é ao acaso que há muitos brasileiros que vêm para cá constituir família e põem as crianças nas escolas portuguesas porque sabem que a criança vai ter um futuro melhor, nem que seja a nível de conteúdo educacional. Havia muito preconceito linguístico, principalmente com as pessoas que infelizmente não puderam frequentar as escolas e trocavam palavras como, por exemplo, em vez de flor, fro. Olha! E essas pequenas palavras que eu via no dia a dia, que havia pessoas que tinham esse preconceito, diziam, é um pobre, é pessoa sem educação, é um delinquente. Então associavam o crime, a delinquência com a falta de educação. Mas acho que nós, como pessoas que falamos vários idiomas, acho que temos que achar uma forma de que essas pessoas também possam ser comunicadas e comunicáveis para que não haja esta diferença e este preconceito linguístico. E isto estou a falar numa escala mais global, porque eu não tenho qualquer problema com língua portuguesa, seja em Angola, Moçambique, os países que falam língua portuguesa, mas eu tive alguma dificuldade no início quando vivi no Brasil, mas hoje em dia, perfeitamente normal, qualquer pessoa que venha do Brasil fala comigo, não tem qualquer problema, adapto, porque eu sei que vai ser mais difícil, mas depois, passado um tempo, aí eu falo português de Portugal. Daí se vira. Daí se vira. Uma outra mensagem que eu gosto de passar para nossos amigos brasileiros é o seguinte: ao vir para Portugal, esteja aberto às diferenças, porque vão existir muitas diferenças, vão existir até... Tem coisas que eu acho assim engraçadinhas. E, por exemplo, eu estava lá no El Corte Inglés. E tá escrito assim nas escadas rolantes, acho que aperte bem os atacadores. Sim. Né? Eu só entendi o que queriam dizer porque estava em inglês também. Então, tie your shoelaces. Eu falei, atacadores são cadarços. Eu pensei assim, estão atacando quem? Os atacadores. Então, a gente vai ver muita palavrinha nova, muita coisa, mas é muito legal a gente estar aberto, entender, logicamente, que no início a gente pode apanhar um pouco para entender, mas... Como a gente estava falando antes de fazer o vídeo, às vezes, se eu for para uma cidade no interior do Brasil, eu vou apanhar para entender também, só por falta de exposição, né? Falta de... a gente tem que se adaptar. E não é diferente pro brasileiro que está aqui. Chega com a mente aberta, chega para aprender, para ver as diferenças. E também, logicamente, infelizmente, vão ter pessoas que vão discriminar em todo o mundo. Sim. Aqui em Portugal... Eu fui discriminado no Brasil. Então, não é... Nem todos somos iguais. Nem todos são discriminatórios, nem todos têm o preconceito. Sim. Vem com a mente aberta. É isso, Sim, que eu exatamente. posso dizer. Vem com a mente aberta. Aceita a diferença. Sim. Explora as diferentes culturas. Sim. Não estou apenas a falar em Portugal. Estou a falar na Europa, porque assim, normalmente quem vem para Portugal também visita os outros pontos europeus. Sim. Eu também o faço, não é? Não é por ser português, mas é porque eu gosto muito de conhecer outras culturas e também para praticar os idiomas que eu falo também. Mas olha, deixa eu falar só umas coisas que têm a ver com as expressões que tu falaste, que são muito engraçadas, essa do atacador e do cardaço. Nós temos várias expressões que para vocês têm outra conotação. Fazer um bico em Portugal não é a mesma coisa que fazer um bico no Brasil. Okay. Essa eu vou deixar aqui para vocês escreverem nos Acho que vou deixar um link ali, alguma coisa coisa nos assim. Comentários para ver o que... Tentem adivinhar o que é, ok? Sim. Pronto. São várias expressões que nós temos aqui, assim como também quando eu fui lá, portanto, botar calça. Para mim, botar calça não faz sentido. Ou calçar bota. Não dá. Então, há muitas coisas que para mim não faziam sentido, como, por exemplo... Não estou a dizer que sejam todas as pessoas, mas a maior parte das pessoas do Brasil não usa o tu. E usa de uma forma formal. Eu vou comprar para tu. Nossa, isto doeu na alma. A conjugação errada para mim doeu na alma. Mas assim, eu entendi que é uma coisa cultural. Eu entendi que é uma coisa do Brasil. Então é uma coisa que eu não posso dizer, não, está errado, tens que falar assim. Não. Eu sei que vocês aprendem isso quando somos crianças, vocês também aprendem conjugações todas, inclusive o vós, que é usado em Portugal, na zona mais norte do país,
Porto, arredores do Porto, mas aqui, por exemplo, em Lisboa não se usa muito. Ok. Vós estáis Vós aí. estáis Ou vós, aqui. vós estáis. Vós ires ali a Porto. Então, são essas pequenas expressões já não se usam, acabam por cair em desuso, também um pouco pelo facto de nós ficarmos cada vez mais globais, as cidades ficarem cada vez mais cosmopolitan. Então tem a ver um pouco também com a evolução da própria língua, do próprio idioma. Sim. Porque cada vez mais o idioma está a ficar mais centralizado, está a ficar mais uníssono, o que é ótimo. Por isso é que nós temos um acordo ortográfico. E o acordo ortográfico, para nós, o último acordo ortográfico não foi tão vantajoso, mas foi muito mais vantajoso para unir todas as variações de língua portuguesa. Justo. Sim. Mas esse é um outro papo, mas é bem interessante também. Sim. Mas é isso aí. Eu acho que esse foi um bate-papo muito legal. Uma coisa, um detalhe também, por exemplo, assim, a palavra até perceber. Sim. Né? No Brasil, a gente geralmente não vai usar perceber como compreensão, por compreensão, não vai ser entender. Entendeu? Né? Entendeu? Entendi. Assim, percebiste? Outras duas coisas que para mim é surreal e prometo que não faço, porque eu tenho tantas coisas para falar do Brasil que vocês não têm noção. Mas isso fica para outro vídeo. Sim. Mas vou só dizer aqui duas. Por exemplo, uma das coisas que mais me chocou foi que eu não sabia a vossa forma de usar gente. Num dos churrascos que eu estava, uma das pessoas gritou, gente, e eu olhei para todo lado. Eu pensei que estava uma multidão de gente em volta. Cadê gente? Mas gente! Cadê gente? Não tem gente. Não, eu estou chamando a tua atenção. Assim. Aí outra é o olha só. E eu olhava para todo lado e eu não sabia para onde olhar. Assim, mas olhar para onde? Não, então, presta atenção. Sim. Olha! Daí você está olhando, né? Literalmente. Claro. Nós somos muito literais. Sim, então, isso é interessante. Nós somos muito. Se eu vou dizer vai subir para cima, é subir para cima, não é subir para baixo. A gente vai falar, vai subir para cima. Pronto, só para terem uma ideia. Não, mas é legal ver assim, que não, logicamente a gente vai encontrar coisas desse tipo aqui e vice-versa, que é muito interessante. Sim. Mas é isso aí. Muito obrigado, Lúcio. Nada. Uma honra ter aqui você aqui no canal. E vou deixar aqui os seus links. E aproveitem porque até setembro, outubro, o clima vai estar igualzinho. 25 graus, solzinho. Olha, é o máximo. Muito bom. É isso. Obrigado, amigos. Valeu!